Imagine um homem que, sozinho, desafiou reis, confrontou falsos deuses e invocou o próprio fogo do céu. Um profeta que caminhou por desertos, enfrentou perseguições e demonstrou que o Deus de Israel é o único verdadeiro. Essa é a história de Elias, uma figura lendária cuja vida foi marcada por milagres, coragem e uma fé inabalável em tempos de escuridão espiritual. No palco da antiga Israel, em uma época de idolatria e corrupção, Elias se levantou como uma voz de Deus para um povo que havia esquecido sua aliança. Sua jornada é mais do que uma narrativa de eventos extraordinários. É um testemunho do poder, da soberania e do amor redentor de Deus. Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais impressionantes das Escrituras, onde montanhas ardem em chamas, céus se abrem e o impossível se torna realidade pela mão do Altíssimo. Esta é a saga de Elias, o profeta do fogo e da coragem divina. Elias foi um homem escolhido por Deus desde o princípio de sua vida. Criado em Tisbe, uma cidade de Gileade, ele cresceu cercado pela consciência da soberania divina. Desde cedo sentia o chamado do Senhor para ser sua voz em tempos de corrupção e idolatria em Israel. Elias viveu em um período em que o povo de Deus estava profundamente dividido e afastado de sua aliança, em parte devido à influência do rei Acabe e sua esposa Jezabel, que haviam promovido a adoração a Baal, um deus pagão. Baal, cujo nome significa Senhor ou Mestre, era uma das divindades mais veneradas pelos cananeus e outros povos vizinhos. Ele era associado à fertilidade, às tempestades e às colheitas, sendo considerado pelos pagãos como o Deus responsável por trazer a chuva e a prosperidade agrícola. No entanto, o culto a Baal era repleto de práticas detestáveis aos olhos de Deus, incluindo sacrifícios de animais e, em algumas ocasiões, até sacrifícios humanos. Esse tipo de adoração era uma afronta direta à santidade do Senhor e um sinal claro de infidelidade espiritual por parte de Israel. Comissionado por Deus, Elias enfrentou corajosamente os governantes de Israel. Sua jornada começou com uma proclamação impactante. Ele se aproximou de Acabe e declarou: "Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto pela minha palavra." 1 Reis 17, versículo 1. Essa declaração era mais do que um desafio político. Era uma mensagem direta do Senhor, demonstrando seu domínio sobre a natureza e desafiando diretamente a adoração de Baal. Essa seca, que persistiria por anos, revelaria a impotência de Baal e a supremacia do Deus verdadeiro. Após essa proclamação, Deus ordenou que Elias se escondesse junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Ali, Elias foi sustentado milagrosamente. Os corvos traziam-lhe pão e carne pela manhã e à noite, e ele bebia da água do riacho. Essa fase de isolamento foi uma preparação espiritual para Elias, onde ele aprendeu a confiar completamente na provisão divina. Contudo, com o passar do tempo, o riacho secou devido à seca que assolava a terra, e o Senhor o instruiu a ir até Sarepta, uma cidade fora de Israel. Em Sarepta, Elias encontrou uma viúva que, embora pobre, foi escolhida por Deus para ser parte do plano maior de salvação. Quando Elias pediu água e pão, a mulher explicou que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição, para ela e seu filho antes de morrerem. Elias respondeu com fé: "Não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno pão para mim e traga-o. Depois, faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra." 1 Reis 17, versículos 13 e 14. E assim foi. Durante muitos dias, a farinha e o azeite não se esgotaram, conforme a palavra do Senhor. Contudo, a viúva enfrentou um teste ainda maior quando seu filho ficou gravemente doente e morreu. Desesperada, ela confrontou Elias, e ele, movido por compaixão e fé, levou o menino ao quarto, deitou-se sobre ele 3 vezes e clamou: "Senhor meu Deus,
faz voltar a vida deste menino. 1 Reis 17, versículo 21. O Senhor ouviu a oração de Elias e o menino reviveu. Este milagre reafirmou a fé da viúva e destacou o poder de Deus operando por meio de Elias. Após esse período em Sarepta, Deus ordenou que Elias se apresentasse novamente a Acabe, prometendo enviar chuva sobre a terra. No caminho, Elias encontrou Obadias, um servo fiel do Senhor que havia escondido 100 profetas em cavernas para protegê-los de Jezabel. Elias instruiu Obadias a informar Acabe de sua presença. Quando Acabe encontrou Elias, acusou-o de ser o perturbador de Israel. Elias, porém, respondeu com ousadia: Eu não tenho perturbado Israel, mas você e a casa de seu pai têm, porque abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. 1 Reis 18, versículo 18. No Monte Carmelo, Elias desafiou os 450 profetas de Baal e convocou todo o Israel para testemunhar a demonstração do poder do verdadeiro Deus. Ele propôs que cada lado preparasse um sacrifício e clamasse ao seu Deus sem acender fogo. O Deus que responder com fogo, este é Deus. 1 Reis 18, versículo 24. Os profetas de Baal clamaram o dia todo, dançaram e se mutilaram, mas não houve resposta. Elias, então, reconstruiu o altar do Senhor com 12 pedras, simbolizando as tribos de Israel. Ele ordenou que o sacrifício fosse encharcado com água 3 vezes, de modo que até a vala ao redor do altar ficou cheia. Elias orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e fiz todas essas coisas por tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. 1 Reis 18, versículos 36 e 37. O fogo do Senhor caiu do céu, consumindo o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água. O povo, vendo isso, prostrou-se e exclamou: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. 1 Reis 18, versículo 39. Esse evento foi um marco crucial na vida de Elias e na história de Israel. Ele expôs Baal como uma divindade impotente e reafirmou que o Deus de Israel era o único verdadeiro. A humilhação pública dos profetas de Baal foi um momento de grande impacto espiritual, mas também trouxe consequências. Jezabel, furiosa com a derrota, ameaçou a vida de Elias, e ele fugiu para o deserto, onde, exausto, pediu a Deus que tirasse sua vida. Sob a sombra de um zimbro, ele dormiu, mas foi despertado por um anjo que lhe forneceu alimento e encorajamento para continuar sua jornada. Elias caminhou 40 dias e noites até o Monte Horebe, onde desabafou diante de Deus, dizendo: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão tentando matar-me. 1 Reis 19, versículo 10. Deus respondeu, não com grandes manifestações como vento forte, terremoto ou fogo, mas com um suave sussurro. Nessa experiência, Elias aprendeu que Deus nem sempre se revela em grandes demonstrações de poder, mas também em momentos de quietude. O Senhor instruiu Elias a ungir Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor. Ao encontrar Eliseu arando a terra, Elias jogou seu manto sobre ele, simbolizando a transferência de seu ministério profético. Eliseu deixou tudo para seguir Elias, mostrando sua total dedicação ao chamado de Deus. Nos últimos dias de Elias, ele foi acompanhado por Eliseu em uma jornada que culminou no Jordão. Elias dividiu as águas com seu manto e os dois atravessaram em terra seca. Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito de Elias, um pedido que mostrava sua disposição de continuar e expandir o ministério profético. Enquanto caminhavam, um carro de fogo com cavalos de fogo apareceu, separando os dois, e Elias foi levado ao céu em um redemoinho. Eliseu, vendo isso, clamou: meu pai, os carros e cavaleiros de Israel. 2 Reis 2, versículo 12. Ele pegou o manto de Elias, retornou ao Jordão
e repetiu o milagre de dividir as águas, confirmando que o espírito de Elias repousava sobre ele. Os profetas que observavam reconheceram que o chamado e a autoridade de Elias haviam passado para Eliseu. A vida de Elias foi um testemunho de fidelidade e coragem diante da apostasia e do perigo. Seu legado como profeta de Deus continua a inspirar gerações a permanecerem fiéis ao Senhor, confiando em sua soberania e poder. Elias não apenas confrontou reis e profetas pagãos, mas também ensinou que a verdadeira grandeza está em obedecer a Deus, mesmo diante das adversidades. Mas além de suas ações públicas, a história de Elias também nos ensina sobre a importância da comunhão pessoal com Deus. Durante sua jornada, ele teve momentos de profunda introspecção e oração. No Monte Horebe, por exemplo, Elias não só ouviu o sussurro do Senhor, mas também recebeu conforto e direção. Esse evento é um lembrete de que Deus está sempre presente, mesmo em nossos momentos mais sombrios e silenciosos. A experiência de Elias é um convite para cada cristão buscar intimidade com Deus, especialmente em tempos de tribulação. Outro aspecto notável da vida de Elias foi sua ousadia. Ele não hesitou em confrontar a autoridade corrupta de Acabe e Jezabel, mesmo sabendo dos riscos. Essa coragem vem da certeza de que Deus estava com ele. Para Elias não havia poder terreno capaz de se igualar à soberania do Senhor. Sua história inspira os fiéis a permanecerem firmes em sua fé, mesmo quando enfrentam oposição. Elias também nos ensina sobre a importância de discipular outros. Ao ungir Eliseu como seu sucessor, ele não apenas transmitiu um manto físico, mas também um legado espiritual. Elias sabia que sua missão era parte de algo muito maior que ele próprio. Esse ato de discipulado é um modelo para todos os cristãos, que são chamados a treinar e encorajar a próxima geração na fé. Por fim, o arrebatamento de Elias é um dos eventos mais marcantes da Bíblia. Ele não experimentou a morte, mas foi levado ao céu em um redemoinho. Este evento não só confirma a singularidade de Elias como profeta, mas também aponta para a promessa de vida eterna para aqueles que seguem fielmente ao Senhor. Elias, assim como Enoque antes dele, é um testemunho do poder redentor de Deus. Sua vida inteira foi uma proclamação de que o Senhor é Deus. Desde sua primeira aparição diante de Acabe até seu arrebatamento, Elias viveu para glorificar a Deus. Sua história, repleta de milagres, desafios e triunfos, continua a ecoar através das gerações, lembrando-nos de que a fidelidade a Deus é recompensada de maneiras que vão além da compreensão humana. E assim a história de Elias não termina com seu arrebatamento. Seu legado continua vivo, tanto nas Escrituras quanto nos corações de todos aqueles que buscam servir a Deus com fervor e dedicação. Ele foi um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, mas sua confiança no Senhor o tornou uma das figuras mais proeminentes da fé. Elias nos lembra que, com Deus, somos capazes de realizar coisas extraordinárias, não para nossa glória, mas para a glória do Altíssimo.